Amigo torcedor, o Barcelona não deu mole não, mas o Bahia mostrou para que veio. Vamos nessa! Quem é o campeão dos campeões? É o Bahia. Quem é que carrega multidões? É o Bahia. Time de raça e tradição. Bahia é campeão dos campeões. Bahia e os outros. Com o professor Vicente, deixe seu like, inscreva-se no canal, participe, faça seu comentário, compartilhe, compartilhe. Vamos que vamos. Bahia e Barcelona. Ótimo jogo. Jogo bom de se realmente se assistir. Quem esperou que o Bahia fosse chegar e massacrar o Barcelona de Léo se enganou. Barcelona se mostrou um time muito bem organizado. Eu acho que a palavra correta é essa: organizado. Um time organizado que, a despeito do seu, vamos dizer assim, desfavor técnico, apresentou então uma organização tática formidável, fora do sério, e deu muito trabalho para que o Bahia conseguisse mais um triunfo. Deu muito trabalho, realmente, para o ataque, para o meio-campo do Bahia. E também, por que não dizer, um pouquinho de ataque, um pouquinho de trabalho para a defesa do Bahia. Bem, no início, o Barcelona já mostrou para o que veio no aspecto de ser um time muito agressivo e tentou conseguir um resultado logo nos primeiros lances. Então, entre o primeiro e o segundo minuto, o Barcelona faz o lance de ataque, buscando o gol para tentar então eliminar a partida e quem sabe depois fazer então um jogo mais defensivo. Mas isso não aconteceu. Não aconteceu, o Barcelona não conseguiu então essa estratégia e continuou ali então durante todo o primeiro tempo na tentativa de conseguir o seu golzinho e se colocar à frente do Bahia, mas isso também não foi possível. Bem, oportunidades realmente existiram, mas não foram concluídas em gol. E o Bahia? O Bahia, ele começa um pouco desorganizado. Acho que o Bahia sentiu a falta ali do meio-campo, daqueles homens que vinham costumeiramente jogando ali, o Caio, o Jean. Eu acho que no primeiro tempo o Bahia sentiu a falta desses homens, da construção que estava acontecendo ali no meio-campo. O Cauli ficou mais como se fosse um atacante e perdeu muitos gols, teve muitas oportunidades e não concluiu em gol. Ótimas oportunidades o Cauli teve. O Barcelona, ele teve um comportamento da seguinte forma: marcar sob pressão, que nós chamamos de pé de pressão, né? Aquela questão de pé de pressiona, quando perde a bola, então já está ali não permitindo que haja nenhum tipo de construção. O Barcelona usou muito isso, foi quase que uma marcação homem a homem. E o Barcelona usou também a tentativa de explorar com velocidade os contra-ataques, mas não deu muito resultado. O Bahia, em meio a essa marcação severa do Barcelona, não conseguiu, dentro da sua construção, chegar à sua efetividade. Chegava então na frente, quase sempre nervoso e perdendo grande lance de bola. A gente pode perceber que a defesa do Bahia trabalhou pouco, mas trabalhou no primeiro tempo. No que diz respeito aos seus defensores, todos em linha alta, a gente vê o Gabriel Xavier lá na frente, jogando como ala, ali também o David Duarte lá na frente,
e foi o tempo todo essa marcação alta, e isso dificultou também o jogo do Barcelona. Outra coisa que a gente pode perceber é que o Bahia ele deu algumas vaciladas com respeito aos contra-ataques. A gente pôde ver isso acontecer umas 2 vezes no primeiro tempo, e é interessante ver a composição, inclusive de jogadores como Everton Ribeiro com altíssima velocidade na recuperação de bola. O jogo do Bahia ele se dá mais pela direita, há uma tremenda quantidade de jogo ali entre o Ademir, o Gilberto e também chegando ali a bola para o Everton. Então o jogo se dá muito pela direita e o Cauli. Primeiro tempo, o jogo tem uma concentração muito grande ali entre o meio e a direita. Aí nós temos cruzamento de Gilberto e Cauli finaliza bem, mas não consegue. Cauli já havia também perdido uma outra oportunidade. Cauli também perde mais uma oportunidade. E assim é o primeiro tempo. Na verdade, sai-se pensando nessa grande dificuldade, esse grande desafio de não ter conseguido fazer um gol, né, contra o time do Barcelona no primeiro tempo. Podemos salientar uma presença marcante aí de Iago, de Tassiano, jogando ali na frente, tentando fazer o máximo. Pouca presença, pouca participação de bola do Everaldo, né? A gente praticamente não vê mencionar o nome de Everaldo, e assim foi o primeiro tempo do jogo. 0-0, a gente tem o meio-campo ali trabalhando bola bastante ali, buscando a parte da direita, e a partir mais ou menos dos 30 para os 40, 42 minutos, então a gente percebe que o jogo começa, o Bahia começa a desenvolver melhor, parece que o Barcelona também começa a cansar, tem alguma dificuldade. A gente também percebe que os contra-ataques do Barcelona, eles continuam, e Adriel se sai bem, fazendo excelente defesa. Com respeito ao ataque, são muitas finalizações. O Bahia tem cerca de 6 escanteios, né, só no primeiro tempo. E a gente percebe que, embora o Bahia tenha a posse de bola, embora o Bahia tenha o controle do jogo, as suas ações também são limitadas pela marcação e pela organização do time do Barcelona. E o Bahia sofre muito essa marcação de pressão, né, no que diz respeito ao primeiro jogo, ao primeiro tempo. Vamos para o segundo tempo. No segundo tempo, o Rogério, como sempre, não faz imediatamente alterações no intervalo, mas deixa então o jogo correr para que o jogador possa dar o seu melhor. E aí então depois começam determinadas mudanças. A gente percebe que Xavier faz falta, né? E isso dificulta. Gabriel Xavier ele trabalhou muito melhor do que no jogo passado. Ele consegue realmente desenvolver um jogo muito bom, Gabriel Xavier, mas tem uma falha tremenda, que é uma bola que ele recua, essa bola vai para trás e acaba se dando escanteio, e ali acontece um escanteio duplo, né? O meio-campo, a gente pode ver que começa então o Iago ali trabalhar e fazer até boas finalizações. Nós temos as alterações, sai então o Iago, o Rian e o Ademir, entra o Caio Alexandre, o Juba e o Biel, e o jogo então cresce muito de produção, o nível fica realmente outro jogo, e logo aos 11 minutos o Everton marca de cabeça.
né? É interessante que o Everton ele recebe uma bola de Everaldo como se Everaldo fosse o ponta esquerda e Everton então o atacante, o centroavante. E é interessante porque a gente não vê essa participação efetiva de Everaldo no primeiro tempo, mas então no segundo tempo Everaldo tem essa participação que é uma assistência que se torna logo em gol. Aí nós temos a posição trocada. Daí o Biel também, ele tenta aos 16 e essa jogada de Biel é muito interessante. Mais tarde o jogo continua, então muita pressão, muito volume para o Bahia, há outras substituições e aí então entra o Ratão, entra o Jean no lugar de Everton e o Ratão no lugar de Everaldo. Então o comportamento do time agora passa a ser outro, o jogo passa a se dar do meio para a esquerda, o jogo corre muito pela esquerda e agora então parece que isso dificulta a marcação do Barcelona, que estava acostumado a marcar o Bahia sempre pela direita, e surgem ali novas oportunidades. Mas, curiosamente, a bola rifada ali, num passe longo de Tassiano, ela chega até os pés de Ratão pela direita, e Ratão então faz o segundo gol aos 39 minutos do segundo tempo. E aí então, outra oportunidade, Biel tenta aos 43 e o jogo então continua com muito volume para o Bahia então avançando com uma certa agressividade, as linhas bem altas, os jogadores tentando fazer o seu melhor ali para tentar furar o bloqueio do Barcelona. Barcelona muito guerreiro, Barcelona um time realmente muito com muita vontade de ganhar o jogo, dificulta bastante o Bahia até o último momento, mas o Bahia sai então com o seu placar de 2-0, um excelente gol de Everton Ribeiro de cabeça e um excelente gol também do Ratão recebendo o passe de Tassiano. E esse é o placar, né? E o Bahia consegue mais um triunfo, então chega a 10 pontos e se torna provisoriamente o líder até o jogo do Vitória. Não sabemos como será o jogo, mas até o jogo do Vitória, o Bahia provisoriamente é líder da competição. Bem, o que podemos notar desse jogo? Podemos notar que o time que o Bahia tem principal, que a gente pode dizer que é a força máxima do Bahia, quando realmente ele entra em campo, ele resolve. Mas ainda temos muita dificuldade com o time anterior, com o time que o Bahia possuía, que não é um time ruim, que é um time que poderia ganhar o Campeonato Baiano com pés nas costas, mas que há muita dificuldade na questão ainda de finalização, de conclusão, que foi o nosso problema de 2023, né? Finalizar, chegar ao gol. Esse foi um dos maiores problemas do Bahia. É por isso que eu sou um dos defensores de que o Bahia precisa ter, ao lado de Everaldo, um outro centroavante, um centroavante matador, um centroavante que resolva os nossos problemas, porque em um momento como esse, de mudança de time, um momento como esse, em que se faz uma troca para que o elenco se descanse, se restaure, ou não tenham contusões, porque sabemos que vamos participar de várias competições, mas nós temos que ter o homem que realmente resolva a partida. E o atacante, o centroavante matador, ainda é, pelo menos o meu sonho, né, de que o Bahia tenha essa peça para que a gente não passe sufoco. Imagine, nós estávamos trabalhando com o Barcelona de Ilhéus, com todo respeito ao Barcelona de Ilhéus, técnico Betinho, excelente, parabéns pelo trabalho que foi realizado, mas é o Barcelona de Ilhéus. No domingo vamos pegar o Sport, e daí para frente nós vamos estar pegando times de Série B, de Série A, times em situação muito mais avantajada,
E o Bahia precisa aperceber-se da necessidade desse atacante específico que é o centroavante, para que a gente não passe vexame. O jogo foi um jogo excelente, mas foi abrilhantado justamente pela organização e pela ousadia do Barcelona de Ilhéus, porque o Bahia, mesmo tendo o domínio, mesmo tendo a posse de bola, sofre para fazer o seu gol e não consegue fazer o seu gol no primeiro tempo. Então é importante que o time do Bahia, o técnico Rogério Ceni, possa estar prestando atenção a essa necessidade do Bahia, porque o Bahia sempre teve essa necessidade com esse time desde o ano passado de fazer gol. E há um desequilíbrio, porque em alguns momentos consegue fazer uma grande quantidade de gol e em outros momentos erra muito as finalizações. Hoje até o Cauli, que é o nosso craque predileto, errou muito as finalizações. Mas que bom que nós temos agora um outro craque, que é o Everton Ribeiro, que fez a diferença, então abrindo o placar de cabeça para que o Bahia chegasse a esse resultado. E até o nosso próximo encontro.